que o coordenador principal da obra de Fabiano de Cristo, eu até contei no carro, agora me lembrei, vou usar isso aqui, Divaldo. Porque a obra de Fabiano é uma obra ímpar. Praticamente o estatuto todo psicografado por Chico Xavier. Assinado Fabiano de Cristo, que é um espírito de primeira grandeza, foi Anchieta, né? E a obra surgiu. Então, lá Fabiano era a maior instituição de caridade naquela época. Para vocês terem uma ideia, o patrimônio líquido do lar era maior do que o do Banespa. Era grande, muito grande. 180 unidades no Brasil. Não sei quantas mil crianças tinha acabado de casa do velhinho desamparado. Então, uma obra fantástica. E num dos eventos que tinha todo ano de reunião de supervisores, eu não era supervisor, não era membro nem nada, só participava da reunião. Como eu era de banco, eu providenciava que as taxas, para quem não sabe o que é isso é coisa de 1900, Israel Pinheiro, chamava-se overnight. Então, a aplicação financeira do overnight com a taxa, né, das letras do tesouro. Então a gente providenciava uma taxa boa, porque é a outra de qualidade, né? Então esse era o papel da gente para manter aquela obra grande. E o Divaldo, então, nessa reunião, contou a história da vida dele, quando ele começou jovem. A mediunidade explodiu, foi encaminhado, ele teve que partir para o espiritismo, para a igreja, aquela coisa toda. E ele disse que na praia, assim, depois que ele já tinha decidido que ia fazer um centro, já tinha sido mostrado a ele, passando de trem, a entidade mostrou ali que você vai construir a casa do caminho. Também com os privilégios, esse é mole. Também como nós, assim, cego, como sou. Aí, cara, ele contando isso tudo, e ele tremeu na base, como todo mundo. A gente nunca se acha capaz de fazer o que a gente faz. Depois que olha para trás, com o Cristo você consegue. Se for para o bem, você faz com uma ajuda. Eu não acredito que eu consegui isso. Vocês acreditam? Nós, quando abraçamos a causa em nome de Jesus, é impressionante. Se a gente estivesse entregando. E ele ali na praia, ele foi rezar na praia. Ele disse que veio na frente vários espíritos de grandeza. A Joana, não, mas você não está só nisso. Olha só, aí apareceu uma nuvem de espíritos. Eles não reconheceram, tá vendo? Todos vão reencarnar agora para um movimento novo do Espiritismo. E ele virou para nós que estavam na plateia, muitos dos que lá estavam aqui estão. Todo mundo chorou, né? Putz, eu estou falando de 1900 e... Né, faltando uns 20 anos para eu reencarnar, né? Não sei lá, muito tempo. E eu tive coragem de reencarnar também. Em 43 tomamos essa decisão. Mas não é esse o caso. Eu quero que vocês sintam o seguinte: eu nunca fiz uma reunião inicial de um centrinho com tanta gente. Todo centro nós começa com um culto no lar, meia dúzia de 5, 12 de 9, nunca completa, é impressionante. Tem a turma que começa lá e depois a gente faz várias encarnações. Por isso que nós ainda estamos aqui. Porque se a gente tivesse pego na charrua, quando ele falou, aquele que pega na charrua não olha para trás, há 2000 anos atrás, você acha que nós estaríamos aqui? Fala sério, não estaríamos lá na frente. Esta é a última grande oportunidade que a espiritualidade superior nos dá. São bilhões de almas no plano espiritual querendo reencarnar. E nós merecemos reencarnar. Uma chance. Não, agora vai dar certo. Eles vão fazer. E eu prometo, eu vou fazer o melhor de mim. Porque chegar do lado de lá, depois da morte, falar, foi mal. Tem outra chance? Porque essa gíria rola lá no plano espiritual. Foi mal. E aí pede desculpa, né? Para fazer de novo e pede uma nova oportunidade. Não. Desta vez, nós vamos marcar nossas pegadas com músicas. Porque com trevas, nós estamos tentando ainda nos redimir. A gente se encontra mais hoje para construir
não chega nem aos pés do que nós destruímos. É o que o Jesus Gonçalves falou comigo uma vez, nós estávamos fazendo uma palestra, e ele tinha uma conexão comigo muito grande, eu recebia, ele dava mensagem. O Jesus, geral, dificilmente na turma que você vai falar, nos grupos que você vai formar, não vai ter soldados gregos, romanos e bárbaros. E eu estou aqui para ajudá-los e me redimir com eles. Eu fiz um atendimento fraterno de um grande trabalhador da nossa casa que pediu para conversar comigo. Trazer, estava o Gesso. Soldado meu, pode falar que tá soldado meu, pode falar que vai dar tudo certo. Nós dois começamos a chorar, ele não sabia, eu estava chorando porque eu estava vendo o que estava acontecendo. Ele começou a chorar, porque o Gesso deu aquele consolo, vai dar tudo certo. Ele trouxe um problema. Não, soldado meu, que eu desviei do caminho, eu vou botar no caminho. Olha que bacana. Bacana, eu tive essa semana uma experiência fantástica. A Helena de Fátima, que nós já trouxemos para fazer palestra aqui, que quando veio fazer palestra aqui no Plenitude, ela é diretora de uma das maiores obras do Rio de Janeiro, né? Que é Leon Denis. Não é pouca coisa não, né? Lá de Cristóvão, quantas crianças tem lá de Cristóvão? 300? São 50 famílias. 50 famílias. Lá de Cristóvão é aquele das crianças excepcionais, né? E tem as outras atividades, que é tudo 300 e tantas crianças. Então, é uma obra. E tem a editora. A editora CELD. Então é um trabalho lindo. Eles têm ainda a moda antiga. Sabe como é que é o trabalho? Ela tem 4 horas de trabalho por dia, só com psicografia, de consultas de pessoas que pedem orientação à espiritualidade. Nós precisamos desse contato. Eu já recebi esse consolo, eu sei como é bom quando você está na pioral, né? Aí vem uma mensagem assim: não, minha filha, e dá aquele conselho. Você ganha forças e supera. Ela me ligou, falou: estava fazendo psicografia, você não sabe quem me apareceu. Eu falei: quem? Você sabe? Eu não sei, eles acham que a gente que é velho sabe tudo. Não sei, quem? Você que me contou a história dele, Fabiano de Cristo. Não! Porque quando ela esteve aqui, que ela viu a avenida lá, Osceola, que eu moro no... Eu falei: esse cacique, contei um pouco da história de Osceola. Ela falou: pois eu não estava escrevendo, né? Apareceu para mim o escrito, né? Estava lá trabalhando. Osceola, o cacique. Ele não era cacique, ele era chefe, né? E ela me passou isso e eu não relaxei mais. Fiquei a tarde inteira viajando na maionese, fiz minhas orações ali. Viajar na maionese é um termo. Supipa. Ela sabe que mais. Depois você traduz para ele. Né? In English, travel in the maionese. Então, eu fiquei num estado de êxtase. E vi que realmente ele, apesar de ter sido guerreiro, ele lutou por uma causa muito justa. Porque o exército americano, além de ter mandado todos os índios de onde eles estavam ocupando para as reservas além do Mississippi, não satisfeito, mandaram matar todos os búfalos para que não sobrevivessem os índios. Né? E aqui a Flórida, ele saiu de lá, ele era Creek. Ele era filho de escocês, o nome dele era Billy Powell, com uma índia que também era mista, filha de uma índia com escocês, que parece que os escoceses eram igual o português, chegaram numa cachopa, né? numa morena, né? Então, estava bem, ele podia ter, era cidadão, né? Como se dizer, não teria isso, mas ele se ofendeu com uma dificuldade que estava acontecendo, não era justo. Os caras estão aqui há milênios, hoje comprovado que eles viveram, os índios aqui viveram milênios. Aí tu chega aqui, você que é civilizado, chega e me mata minha família, e me tira do lugar. Ele se ofendeu com toda a cultura que tinha, ele não era analfabeto, ele era um índio de classe.
E criou, veio para cá, juntou com o Seminole e começou a fazer uma baita resistência que o exército sentiu que estava difícil. Como até hoje parece que tem áreas aqui que o exército, desde aquela época, não conseguiu. Então, resolveram fazer um acordo de paz. Assinar um acordo de paz, um armistício, convidaram o Osceola para entrar lá no quartel, para assinar ou falar, porque o índio não assina, ele dá a palavra, né? E lá ele ficou preso. Durou 3 meses. Ele sabia que ia morrer, se aprontou para morrer. Faleceu lá dentro do quartel, estava aqui em Santo Agostinho, foi transferido para North Carolina, South Carolina. E ali, em 3 meses, partiu o Osceola. Ele era tão famoso e reconhecido na Europa, aqui, em qualquer lugar, com a fama que ele tinha. Estou falando já em 1838, então não é tão antigo assim. Ele arrancaram a cabeça dele, puseram um vidro com substância para preservar, e aquilo virou motivo de atração. Viajavam aqui, os pais arrancando a cabeça do cara. Esse é o Osceola, que apareceu num trabalho espírita. Por que eu estou falando isso? Porque os índios americanos são muito espiritualizados, gente. Eles são espiritualizados, porque lá na nossa casa, a entrada da casa, quem toma conta é índio, americano. Nós temos um frequentador americano, Tim Smith, e quando ele entrou, ele já entrou com um índio atrás. Bonito. Algumas outras pessoas já viram, como o César viu também. Eu depois fui saber a história dele. Ele começou como carcereiro, mas terminou como professor de tribos indígenas. Então está mostrado aí a conexão dele. E ele é o cara que diz o seguinte: ele é americano, não entende nada do que está... Porque nós falamos um português limpo, né? Não sei como é que eles não entendem, né? Nosso português, nem na Camões. Na maionese. E ele, eu falei, como é que você consegue assistir uma reunião? E eu presto atenção nele, ele fecha os olhos, estimado, às vezes, eu falei, meu Deus, isso cara. Aí eu percebo a vibração que o Senhor faz. Nós sabemos o que está sendo dito, ouvimos a oração, ouvimos as leituras e às vezes não entramos em conexão. Porque se você entrar em conexão, seu anjo guardião, seu espírito protetor, as dúvidas que você tem serão esclarecidas, porque você pode conversar diretamente com ele. Nós não sabemos fazer uso dessa grande coisa, porque na história da humanidade, quando você volta ao Livro dos Mortos, Thoth, que depois de muitos anos, só em 1799, quando descobriram a Roseta, né? Então, que conseguiram ler as coisas e ver. Meu amigo, lá está escrito assim: se você pensa que pode viver sem a ajuda do teu guia, você está totalmente enganado. Está escrito lá. Falando, não sei quantos, ninguém sabe precisar se é 10 mil, 8 mil anos antes de Cristo, lá para trás. Estão os hieróglifos dos egípcios. E tem mais. Enquanto você não aprender a viver e desenvolver a moral, você vai reencarnar. Você só para de reencarnar quando não precisar consertar. Aí você dá um pulo ali para todos que o Cristo mandou na frente, para preparar o terreno para nós. Não é? Fazer palestra hoje é um complicador danado, porque você tem tudo nas mãos, se você quiser saber. Se quiser saber sobre Hammurabi, né? O código de Hammurabi, que você chega no Congresso americano, em todas as casas, tanto dos senadores quanto dos representantes, você tem pedaços de frases do Hammurabi. Tem na Suprema Corte, porque foi um avanço muito grande. 1700 e tantos anos antes de Cristo, os caras faziam um código daquele que ninguém é culpado até que se prove ao contrário. Coisa que no Brasil precisava aprender. Então, o direito, não é?
nascendo ali com 282 ordens, coisa maravilhosa que inspira até hoje. A inocência é presumida. Então, você vê o progresso vindo assim, apesar das dificuldades. Quantos ele enviou na frente, para que quando chegasse a hora de sairmos do estado primitivo, que aliás, a muralha já foi um avanço, saímos de um estado extremamente primitivo para um estado de olho por olho e dente por dente. Esse é bom, né? Porque aí não precisa matar até a 5ª geração, que era assim que se fazia. Quando você me ofendia, eu matava você, sua mulher, seus filhos e todos os descendentes. Pelo amor de Deus, que atraso. Até vir um código muito mais avançado. Não, é olho por olho e dente por dente. Ficou melhor, porque os filhos não pagavam o crime dos pais. Porque os filhos pagavam. Então teu pai errou, tu morria. Foi um avanço. Até que as coisas foram adiantando, né? Pitágoras, que trouxe uma conexão maravilhosa com a filosofia, ele foi até o Egito para ver todo aquele avanço. Sócrates, meus amigos, está nas obras nossas, leiam as obras básicas. Então você tem Sócrates. Por que Sócrates morreu executado mesmo? Alguém corrompeu a juventude. Sabe por que ele corrompeu a juventude? Como que ele corrompeu a juventude? Quem sabe? Todo mundo acha que é porque ele falou das leis espirituais, que ele falava que a vida não era só isso que se vê, ele era sábio. Os sábios todos sabem disso. Não foi por isso que ele foi executado. Ele estava corrompendo a juventude, porque ele estava num país que inventou praticamente a democracia. Tudo era feito no voto. Tudo. E exacerbou. Então, o que aconteceu? Ele começou a se sentir mal porque ele estava sendo governado por idiotas. Pessoas analfabetas. Pessoas sem cultura. Não sei se vocês já viram esse filme. Então, impressionante. 2.400 anos antes de Cristo, Sócrates falou, gente, eu não sou contra a democracia, mas nós não podemos ser governados por analfabeto. Nós não podemos dar direito a uma pessoa que não sabe ler, escrever e pensar, de decidir minha vida, meu futuro, a direção da nossa pátria, porque vai acabar com a pátria se continuar assim. Estava corrompendo a juventude, teve que beber a cicuta. Porque todos que vieram trazer a mensagem mais avançada, assim fizeram. Até que nós tivemos aquela noite maravilhosa. E tem uma música de Natal que eu acho que é das mais lindas. All Night Divine. A noite que o Cristo nasceu. A mudança radical de frequência do planeta. Uma pessoa que conseguiu um espírito, né, da grandeza, que você pega, está lá em Paulo mesmo, ele fala, ele que fez o planeta. Você tem isso lá em Paulo, não é só o espírita que sabe ver isso, não. Os outros fingem que não vê, mas nós sabemos, ele é o responsável por esse planeta e por todas as ovelhas que o Pai me confiou, que nenhuma delas eu perderei. Não perderei nenhuma. Porque conheço as minhas ovelhas e elas a mim também. Eu chamo e elas me ouvem. Ela sabe seu nome. Jesus sabe seu nome. Já pensou nisso? Jesus sabe seu nome. Te conhece, porque eu conheço as minhas ovelhas. Por isso que ele renova as oportunidades para nós assim. Ele conhece, sabe do nosso potencial, porque ele não perde a paciência e nos renova. Não, dá mais uma chance para o Geraldo, coitado. Dá mais uma chance. E a gente vai tentando, né, aos trancos e barrancos. É uma expressão nova, supimpa. Mas está no almanaque Simancol, é verdade. É coisa nova, né? Então, a gente vem nas dificuldades, errando, caindo, levantando e aprendendo. Mas, com a vinda da chave da interpretação para corrigir os desvios que nós fizemos nos ensinos de Jesus, que a gente gosta de botar a culpa nos outros, né? Mas quem fez os desvios fomos nós mesmos, né? A população
Provavelmente daqui tem gente que estava lá, crucifica, a favor de Barrabás. Tanto é que a gente às vezes prefere, né, até hoje, o Barrabás do que o Cristo, né? A gente está vendo aí a situação. Olha, esta mensagem do Cristo, que nós deturpamos por 300 anos, ela foi muito bonita e pura. Pura. Era tão pura e tão forte. Ela fazia um efeito tão forte nos corações de quem entendia, que ele ficava com vergonha de não ser sacrificado em nome do Cristo. Era a honra ser sacrificado pela glória do Senhor, pelo conhecimento. Era uma honra. Não se pede mais isso de nós. Depois, nós corrompemos todos os ensinos, inventamos umas coisas boas, aliás, deu dinheiro. Foi bom, né? Nós ganhamos uma grana. Nós inventamos um tal de purgatório, inventamos o inferno, e o dito cujo, o sete pés, o calma, né? O pé rascado, aquela coisa toda que manda mais do que Deus. Pode um negócio desse? Deus fazer uma coisa que fracassa. Você consegue imaginar uma coisa? Deus é perfeito? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Meu Pai, teu Pai, Criador de todo o universo. E o universo que eu até consigo imaginar. Não é esse que a ciência está descobrindo. Então, esse Pai cometeu um erro grave. Ele nomeou para anjo lá, um cara que ele já fez anjo. E o anjo ficou contra ele. Pode um troço maior contrassenso, o maior poder, que às vezes em alguns locais eles são mais valorizados. Não, meu amigo, o que me leva para o erro são as minhas más tendências, a minha vocação para o erro. Enquanto eu não for corrigindo isso, eu não vou botar a culpa no diabo. Tadinho, o diabo está lá sem corpo, doido para tomar um mé, né? Está lá, eu quero tomar um mé, tomar um negócio, mas preciso de alguém que tome também. Eu quero estar perto de quem faz. Eu sou o obsessor dos espíritos perdidos. Meus pensamentos. Diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Com certeza. É assim. Se pensas no bem, se fazes o bem, você está pensando em ajudar. Por isso que muda, a gente consegue produzir aquilo que não é capaz de imaginar. Por quê? A intenção é o bem. Nossa intenção é ajudar. Então, meus irmãos, nesse nosso ambiente, assim, com essa alma contente como todos estão, que a gente sente a frequência do ambiente, seguiremos assim, cantando, louvando, agradecendo e trabalhando. Porque só o amor constrói. E ninguém chega ao Pai se não for através dos ensinos puros de Jesus. Sem mácula. Não esmoreça. Acredite. Alguém já passou a experiência aqui de quase morte? Alguém já teve um acidente aqui? Você, né? Você quer narrar para nós? Não? Hoje nós temos a nosso favor a ciência mostrando. Sabe quantos casos de experiências de quase morte registradas oficialmente? São 300 milhões. Para quem acredita que a morte existe, ele está ficando contra até a ciência. A morte não existe. Eu já morri nessa vida, eu sei que não morre. Não morre. Então é melhor fazer o que veio fazer, que vai chegar lá com a cara no chão. Vai ficar com vergonha e dor no coração. Não vai ser legal. Faça. Aprenda a amar o próximo. Não julgue. Não julgue. A gente tem mania de julgar as pessoas. Então palestrante é ótimo. A gente é julgado o tempo todo. Não é mim? Né? Geral, de novo. Eu nem falo mais. Mas a gente julga muito. Nós precisamos aprender que Jesus falou: com a mesma vara que medirdes, serás medido. Gente,
nós julgamos 24 horas. O dinheiro comigo. Então, está com coceira na palma da mão, o que é? Ou não lavou ou é dinheiro que vem ali. Então, meus irmãos, o convite é que dê apoio a esse grupo, porque se vocês fizerem florescer, a nossa responsabilidade nem é com os adultos, é com as crianças que vão nascer e que estão chegando. Nós temos uma responsabilidade muito grande. O foco do Plenitude são as crianças, porque essa reforma planetária vai acontecer com as crianças que estão chegando. E estão chegando uns espíritos que incomodam a gente, mais inteligentes que a gente, exigindo mais inteligência da gente para argumentar, que se for na pancada vai perder. Tem que ser na argumentação, na inteligência, no amor, na fraternidade. E aquele que conhece o caminho desde a infância, os pais que ensinam desde o começo, quando criança, quando ele for velho, ele não vai esquecer nunca os ensinamentos. Porque é muito difícil hoje os pais ensinarem os filhos a orar. Mas na hora da dor, na hora da aflição, quem não sabe orar sofre mais. Tem que aprender a se conectar. Eu me lembro de uma história muito bonitinha, eu não lembro o autor, que é coisa de... Hoje você acha até na internet. Mas essa história é de uma professora que pegou o 5º grau e a primeira aula ela se apresentou, Tereza, o nome dela, e falou: olha, eu amo a todos por igual e trato a todos por igual. Não vai ter mordomia, todo mundo vai ter que fazer os deveres, vai ter que fazer isso, aquilo. E logo na primeira fila tinha vamos dizer, um Ricardo, que ela olhou assim, cara maltratado, desleixado e destoando da turma, que era toda muito bonitinha. Tudo limpinho, penteadinho, o menino mal penteado, mal vestido, desligado. E ela começou a maltratar o menino, tratar ele mais duro para ver se botava no eixo. Ela achava que com dureza ela ia conseguir. E tinha até prazer de dar notas vermelhas e riscar. Aí, passados uns meses, teve reunião de professores, e aí caiu na mão dela os históricos dos alunos de 5º ano que ela tinha recebido. E ali, ela examinando, o que ela viu? Ricardo. Ele deixou para o fim. Só queria olhar os melhores da classe, veio acompanhando lá, isso aqui, bom, beleza e tal. Desde o primeiro ano, bom. Né? Aí pegou do Ricardo, com a maior má vontade, porque ela já tinha tomado antipatia de ver a dificuldade do menino, o desleixo, ele não se socializava mais, às vezes até dormia em classe. Isso acontece até em reunião espírita, mas o Ricardo depende do orador, né? Então, aí ela começou a ler a ficha dele. Primeiro ano primário. Que garoto esperto, comunicativo, participativo, aprendeu rápido e tal. Só elogios. Olha, esse é o Ricardo, é o mesmo Ricardo. Segundo ano, primeiro ano, melhor aluno da classe. Segundo ano, melhor aluno da classe, excelente professor, excelente aluno, mas infelizmente a mãe dele está doente e está lutando com muita dificuldade. Terceiro ano, ela olhou a ficha, a mãe morreu. A mãe morreu e o pai, a professora do terceiro ano, e pelo visto o pai não está trabalhando bem essa perda, deve estar bebendo, e se alguém não tomar uma atitude, nós vamos perder, porque ele já não demonstra mais interesse em estudar, e vem decaindo. 4º ano, é o pior aluno da sala, não tem interesse, passou raspando, mas dificilmente vai passar. Mas passou, foi para o 5º e caiu na mão dela. Quando ela leu aquilo, ela caiu num remorso. Porque ela se lembrou como ela tratava esse menino, não sabia o sofrimento que ele estava passando, com o que ele estava lidando, sem o apoio do pai que tinha perdido a estrutura. E ela lembrou, a
acho que no Thanksgiving, todos os alunos trouxeram presente, tal, presente, tudo na sacolinha, com papelzinho e tal. Aí ele veio humildemente com a sacolinha de supermercado. E ela lembra disso, ela falou, deixou o dele por último, né? Ainda não tinha lido isso, e ela lembrou. Meu Deus, quando eu abri, o que tinha ali? A pulseira, faltando umas pedrinhas, uma pulseira usada, e um vidrinho de perfume pela metade. Que ela deduziu, isso tudo foi da mãe dele, né? Porque ele não comprou, ele não tinha condição. Aí ela se lembrou que eu botei até a pulseira na mesma hora e peguei o perfume, passei. E ele ficou tão feliz que naquela tarde todos foram embora e ele continuou. Ela teve que mandar ele embora. A senhora está hoje com cheiro de mamãe. Sabe o que é cheiro de mamãe? Quem já perdeu sabe. Minha mãe apareceu para mim raramente, uma vez só. Aliás, a Debbie tem participação nisso, eu não sei porquê, ela nunca me apareceu. E ela estava cantando, né, tocando violão, e 30 e tantos anos, aí você vê a mãe que partiu. A minha mãe, eu já tinha sentido, falando, fazendo palestra, eu sentia o cheirinho dela, o perfume da mamãe, que era Febo. Ninguém usa, né? Na América, sabe? Passou aquele perfume. Puxa, se lembra. Então, ele lembrou da mãezinha dele. Ela chorou, os outros professores foram embora ali, ela fez um ato de contrição, né, vamos dizer, uma promessa para si mesma. Eu vou mudar a minha maneira de ser. Eu não posso julgar. Eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso. E começou a tratar com carinho, estimulando, sabe? De vez em quando vinha com a pulseirinha, faltando pedra, porque na hora que o menino entregou, todos riram. Ela lembrou disso. Ah, usado, perfume usado, pulseira faltando pedra, né? E dentro de uma sacola de supermercado, pelo amor de Deus, a criança é assim, eles não tem muita, né, filtro. E isso machucou bastante ela mudou e cresceu. E o menino só melhorava, mês a mês. Quando chegou no final do ano, passou o melhor da classe. O melhor da classe. Nunca mais perdeu o contato com ele durante 6 anos. Até ele se formar no high school, ele mandava cartão. A melhor professora do mundo. Deve ser, para uma professora, deve ser um... E olha, a profissão de professor é muito importante, gente. Faz uma diferença. Olha, o Plenitude tem uma vantagem. Nós temos também lá no Amor e Caridade, né? As professoras da evangelização, que nunca estão nas palestras, mas estão com as crianças. Olha só essa história, a diferença que pode fazer na vida e no futuro dessas crianças. Então, esse relacionamento continuou. Um dia ela recebeu uma carta mostrando que ele tinha se formado, doutor Ricardo Robato, minha melhor professora. E um dia ele recebeu um convite de casamento e gostaria muito que a senhora fosse. Claro que ela foi. Ela foi com a pulseirinha, faltando 2 pedrinhas, e jogou o restinho do perfume da mamãe. Aí covardia também. Covardia. E lá chegou. Ele olhou. Quem de nós não teve alguém que fez uma diferença na sua vida? Todos nós. Elas se abraçaram e ele falou no ouvido dela: a senhora é a melhor professora do mundo. A senhora me fez acreditar em coisas que eu não acreditava e me mostrou que eu era capaz daquilo que eu não achava que eu era capaz. A senhora fez uma diferença na minha vida tão grande. Ela falou no ouvido dele, os dois abraçados ali ainda. Engano seu, meu filho. Você fez a diferença na minha vida. Porque antes eu só ensinava, corrigia e dava notas. E depois de você, eu aprendi a ver os meus alunos, a alma dos meus alunos, a aflição que eles podem estar carregando, as necessidades de cada um. Eu passei a ser professora
da alma. E é o que fez a diferença na minha vida. Isso me deu um avanço que você nem imagina. Os dois ficaram abraçados por um bom tempo. Tem que fazer a diferença. Um centro que não sabe receber, que não sabe educar, que não estuda, que qualquer um chega e impõe as suas coisas que traz de outras culturas, vai perecer. Nós estribamos a base nossa, as pedras angulares da sustentação da doutrina, Cristo e Kardec. Cristo e Kardec. Não tem jeito de você errar. Até porque se chegar alguém falando, está na hora de corrigir Kardec, você já sabe que ele está fora. Não tem como. Não tem nada mais avançado, mais lógico do que os ensinamentos que ele conseguiu e a chave que ele nos deu para interpretar o Evangelho, que sem ele você não interpreta. Você vai olhar, vai ler e não vai entender. Porque o Cristo mesmo fala assim, tem olhos de ver, mas não vê. Tem ouvidos de ouvir, mas não ouve. Né? Se tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, você vai fazer a diferença. E nós vamos fazer a diferença dessa vida. Nós não vamos chegar do lado de lá de mãos vazias. Eu vou modificar minha maneira de ser. Porque o Espírito é reconhecido pelo esforço imenso que ele faz para corrigir suas más tendências, que todos nós sabemos quais são. Eu sou agressivo? Sede brandos. Sede pacíficos. Eu sou preguiçoso? Seja participativo, colabore. Vai fazer a diferença, vai valer a pena. Cada um na sua virtude. Você pensa que a plenitude funciona porque nós temos para cada sessão um gênio. Também é covardia, eu nunca tive isso. Nunca tive. Nós nunca tivemos, sempre, assim, tanta gente, sabe? E conseguimos fazer coisas, né, no passado. Mas a plenitude é um modelinho bom, viu? Se você seguir ali, eu acho que vai ser sucesso garantido, porque ele faz a diferença. Desde a recepção, do acolhimento, do atendimento fraterno, das crianças, o foco nas crianças e o foco na arte. Nós temos a graça de ter duas pianistas, ter a turma da caravana do Harmonia, que toca, que canta, que centro. Para competir, você vai competir com as bandas das casas protestantes? Se você não tiver isso, esquece, eles vão preferir estar lá. É preferível ter. Eu sempre tive dificuldade, porque antigamente, eu falo antigamente, parece que eu sou velho, né? Eu sou jovem há muito mais tempo que qualquer um aqui, mas é que naquela época eu queria botar música no centro, eu não conseguia. Igrejismo, chamava igrejismo, você não pode fazer isso. Não, em salão com todo mundo. Não, meu Deus do céu. É o contrário. É uma grande oportunidade que a gente tem de cativar, né? De atrair os jovens. Então, thank you. Tá suando, né? O francês diz que é bom suar. E aí eu... Meus irmãos, isso é a doutrina espírita. Isso é a doutrina espírita. Isso que vocês fizeram pelo plenitude aqui é a doutrina espírita. E estará escrito em pedra na história do plenitude. Gratidão. Isso é a doutrina espírita. Doutrina espírita. Prometida há 2000 anos por Jesus, ó. Todos conhecem esse momento, né? Está lá em João. Diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Muita paz, que Jesus abençoe. Salve Cristo. Gratidão.